Somos um povo grato, somos os verdadeiros adoradores. Cante. Tenho um profundo desejo, cante, dentro da minha alma. Deus prometeu em sua palavra plena restauração, pois tem chegado o momento, a grande porção do céu irá trazer o cumprimento da tremenda vitória do amor divino. Estou cansado de caminhar. Todos cantando. Glória a Deus. Estou descendo para o Jordão. Vejo uma visão se abrindo, o poder para amarrar essa mamba. Glória a Deus, aleluia. Agora é tempo de consagrarmos uma mudança em mim. Entrarei em meu lugar secreto e em oração ali estarei. Guardarei a festa dos pães asmos com verdade e sinceridade, pois espero Jeová Jiré, Deus Senhor. Cante. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Glória a Deus. Estou descendo para o Jordão. Estou para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo, o poder para amarrar é a terceira puxada. Faça a oração. Senhor, mantenha você e Ele nessa hora, ardendo em minha alma, transformando-me de glória em glória, até que tua imagem possas ver. Guardemos esta santa convocação, até que sejamos nova criação, pois a mensagem em ti e em mim é o que trará a tremenda vitória. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo, poder para amarrar essa mamba. É a terceira puxada, o poder para amarrar, poder para amarrar essa mamba. É a terceira puxada, mais uma vez, poder para amarrar essa mamba. É a terceira puxada. Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Você se sente alegre nessa hora? Eu me sinto alegre nessa hora por poder louvar ao Senhor. Teu infalível amor, Senhor, se estende pelos céus, tua fidelidade pelas nuvens. Sinto ventos de julgamento soprando, a tempestade do norte chegando, a grande mãe águia, ela deve em breve aparecer. Glória a Deus, aleluias. Vamos dizer glória a Deus? Mais alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Teu infalível amor
Senhor, se estende pelos céus tua fidelidade, pelas nuvens sinto ventos de julgamento. Cante. Grande águia branca deve em breve aparecer para me levar a sétima montanha. Segura-me em tuas asas, segura-me em tuas asas de águia tão forte. Vamos dizer: Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Um desespero em meu coração, uma expectativa ungida, um paradoxo. Pois um fundo em mim está clamando pela superunção. Quando o amor divino, glória a Deus. Vamos cantar todos juntos, bem alto. Senhor, eleva-me, eleva-me, Senhor, eleva-me a sétima montanha. Glória a Deus. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Vamos continuar cantando. Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Em meio a cinzas esperando tua divina promessa, tua resposta, minha fé em tua palavra. Diga: confio em ti, meu Salvador, confio em ti, meu eterno, meu eterno. E terminarás a obra que em mim começaste. Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me a sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Todos, Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me a sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Olha além de minhas aflições, olha além de minhas aflições, há uma perfeita restauração. Pede novo corpo, preparastes para mim. Aleluias. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão. Um novo céu, uma nova terra, anseio ver, anseio ver. Então cante, Senhor, eleva-me a sétima montanha, a sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me a sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Só as vozes. Senhor, eleva-me, Senhor. Bem alto, fica muito maravilhoso cantarmos juntos. Isso. Aleluias. Segura. Aleluia.
Aleluia. Ainda só as vozes, mais alto. Senhor, eleva-me. Levante sua mão. É uma oração que você está fazendo agora. Senhor, eleva-me. A sétima montanha. Sinta em meu coração, sinta em meu coração, este é meu lugar. Mais uma vez, só as vozes, maravilhoso. Senhor, me bem alto. Segura-me em tuas asas de águias tão fortes. Aleluias. Senhor, eleva-me, Senhor. Aleluia. Sinta em meu coração, este é meu lugar. Glória a Deus. Senhor, eleva-me a sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me a sétima montanha. Sinta em meu coração, este é meu lugar. Sinta em meu coração, sinta em meu coração, este é meu lugar. Mais uma vez. Sinta em meu coração, este é meu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por estarmos nesse lugar que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Graças a Deus por isso. Nós, depois de termos louvado Ele, vamos passar para a parte de intercessão com o irmão Manuel Roberto nessa noite, por esses pedidos mencionados aqui no caderno. A irmã Dalva agradece a Deus, agradece por o seu filho Cristiano ter completado mais um ano de vida. Deus abençoe o irmão Cristiano. E pede que Deus encha mais com seu Espírito Santo, e também por seu filho Felipe, por revelação da palavra de Deus. Também o irmão Vicente e a irmã Hilda agradece a Deus pela viagem de volta, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Nós servimos um Deus verdadeiro. O irmão Roberto pede oração por uma filha de um amigo que está desaparecida desde sábado e ela tem problemas com drogas. Deus possa ter misericórdia dessa pobre alma. A irmã Helenara agradece a Deus por um livramento de acidente de carro. Graças a Deus. O irmão Lorival Zimmermann agradece a Deus por completar 40 anos de casamento hoje e pela família que Deus me deu. Deus abençoe o irmão Lorival e a irmã Maria por aguentar o irmão Lorival 40 anos. Deus abençoe, irmã Maria. Irmão Lorival também. Deus abençoe. A irmã Alícia pede oração por uma dor que está sentindo em suas costas. Que Deus possa curá-lo nessa noite. O irmão Horácio agradece a Deus por tudo que tem feito em sua vida. Ele pede oração por sua irmã Andréia para que Deus tenha misericórdia dela. Nós servimos um Deus que permite problemas em nosso meio. Mas lembre-se de uma coisa, o seu problema não é maior do que o Deus que você serve. Então, nessa noite, vamos orar com esse pensamento. Tudo é possível para aquele que crê. Curve sua cabeça, feche seus olhos, enquanto nós oramos com o irmão Manuel Roberto nessa noite.
Senhor Jesus Cristo, Tua palavra diz: onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E cremos que isso é verdade, Pai. E queremos que o Senhor está no nosso meio. Queremos confessar ao Senhor que nós amamos a Tua mensagem. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por ter aberto os nossos olhos, por ter nos botado nesse lugar assentados, Pai, para ouvir do Senhor. Nos ensinar, Pai, nos mostrar o que é certo. Pai, nós amamos o Senhor por isso, Pai. Amém. Quão grande é a Tua misericórdia. Senhor, nessa hora queremos pedir perdão de nossas falhas. Aquilo que falamos ou que pensamos que entristeceu o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E nós queremos nisso. Pai, aqui está nossos irmãos, nossos filhos, estão esperando mais uma vez no Senhor, Pai. Temos desejo de fazer o melhor, mas sabendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Estamos buscando a cada dia, dependemos do Senhor a cada dia, Pai. Então nos ajude nessa noite, fala mais uma vez aos nossos corações. O Senhor vê o coração do homem, o Senhor não vê o homem de fora. O Senhor não vê como o homem vê. Obrigado por isso, Pai. Senhor, nós amamos a Tua vinda, Pai. Amamos a Tua mensagem. Pai, na Tua primeira vinda, o Senhor foi tão desprezado, Pai. O Senhor chegou a dizer: a raposa tem covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Pai, mas na segunda vinda aqui é um povo, Pai, tão alegre por o Senhor estar em nosso meio. Glória a Deus. Tão alegre por o Senhor ter nos mostrado o caminho correto, nos mostrado a verdade, Senhor. Não estamos enganados, não estamos sem saber para onde estamos indo, não estamos sabendo de onde viemos, mas sabendo onde estamos indo, Pai. Pai, também sabemos de onde viemos, é por isso que sabemos, Pai. Há muita gratidão em nosso coração, Pai. Obrigado por isso. Senhor, então nessa hora, Pai, queremos entregar os pedidos de oração. Nossos irmãos estão com dificuldades, Pai, estão com dores. Ô Senhor, tudo isso é um propósito, Pai. O Senhor é o grande Jeová Jiré. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, isso tudo acontece para que o Senhor seja manifestado, para que a fé de nossos irmãos possam crescer. Como diz em Gálatas 4, Pai, há uma prova, Pai, o tutor, Ele botará nós em provas, Pai, e nós teremos que tomar a Tua palavra de todo o coração, não duvidar de nada, não importando a condição, Pai. Nesta vez botamos os pedidos em Tuas mãos mais uma vez. Também aqueles que não botaram o nome aqui, talvez nessa hora esteja com alguma dor, algum desconforto, Pai. Pai, que nessa hora iremos adorar a Tua palavra, Pai. Que quando meu irmão estiver adorando, que esse demônio fuja nessa hora. Que nem naquela vez quando o Senhor olhou para o mar, os Teus filhos estavam em perigo, o mar se abriu, o mar se assustou e Teus filhos passaram em segurança. Pai, nessa noite que hoje não seja diferente, Pai. Que a Tua palavra faça uma limpeza em nosso meio, que todo demônio fuja, que Teus filhos estejam à liberdade para adorar o Senhor, agradar ao Senhor, Pai, de coração. Assim o Senhor operará em nosso meio, Pai. Pai, confirma as bênçãos, Pai. Também fala mais uma vez através do nosso pastor. Nós oramos por ele, Pai, que ele possa avançar a cada dia na palavra, abençoando ele, Pai, a sua saúde, a sua vida, aonde quer que ele vá, Senhor. Entregamos o culto em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa no monte
trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos, com 7 anjos, desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, o povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo. A noiva eleita, a noiva eleita, ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem, vamos envergonhar Satanás e dizer: vamos embora. E o seu nome chamou, e o meu nome chamou, a noiva eleita, ó noiva eleita, esta é. Preparem, aleluia, glória a Deus. Em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Com 7 anjos, com 7 anjos, desceu a terra, trazendo. Você é livre? Nós somos livres. Do monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, ela é Ele. Povo triunfante e carrega aquela espada. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Aleluias, aleluias, aleluias. Ó noiva eleita, esta é a sua hora.
prepare as lâmpadas. Vamos embora, o nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. O nosso rei em uma nuvem, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Sem dúvida é algo muito maravilhoso saber que o nosso coração foi preparado por Deus para ouvir a sua voz. Saber que você foi eleito e predestinado. Pense nos milhões que não tiveram, ou não têm, ou nunca terão o privilégio que você teve. Quantas pessoas nunca ouvirão a voz de Deus? Quantas pessoas nunca saberão dessa mensagem? Quantas pessoas nessa noite estão enganadas, indo para dentro de uma religião fabricada por um homem, e gastar o seu tempo lá, gastar seu dinheiro, levar sua família, para sair de lá completamente cego, marcado com a marca da besta. E Deus deu a você o privilégio de não estar cego, mas ter seus olhos abertos. Deus deu a você o privilégio de pensar no arrebatamento, pensar na sua segunda vinda. Deus deu a você esse privilégio, isso é algo maravilhoso. Pensa nos milhões que nunca saberão nada, mas Deus deu a você esse grande privilégio. Por isso a gente deve estar aqui, gostando de estar aqui, gostando de cantar, gostando de orar, gostando de buscar a presença gloriosa do Senhor. Amém? Especialmente quem já tem uma parte da família do outro lado. A Neca, amém, Cláudio? Já tem uma parte do outro lado, amém? Irmã, os irmãos que já têm seus pais, ou algum filho, alguma filha. Quanto nós temos que estar trabalhando para alcançar esse glorioso lugar? Porque a única forma de vê-los é entrar pelo mesmo caminho que eles entraram. Então isso é glorioso, amados. Fico pensando nisso. Eu já tenho meu pai do lado de lá. Eu também quero ter o privilégio de encontrá-lo naquele grande amanhecer. Amém? Porque nós vamos ser juntados àqueles que Deus conectou às nossas vidas, né? A mãe do Arley, na última semana da vida dela, teve o privilégio de reconhecer que a igreja onde ela estava não tinha o que ela precisava. E que ela precisava o batismo em nome de Jesus Cristo. Ela foi uma adventista por muitos anos. Guardava o sábado e tanta coisa. Mas quando chegou no momento da sua partida, pelo testemunho do filho, pelo testemunho da nora, ela pôde dizer, não, eu não tenho o que eu preciso. Logo ela reconheceu, foi batizada em nome de Jesus Cristo. E certamente ela vai se levantar também naquele grande dia. Isso é maravilhoso, amados. Nós devemos o tempo todo estar pensando em buscar agradar mais a Deus. Deve ser um desejo fervente do nosso coração, uma paixão, realmente uma paixão, um desejo de conhecer mais da sua palavra. A gente deve estar realmente com essa paixão, esse coração fervendo para conhecer mais de sua vontade, um desejo de ser mais cheio do Espírito Santo, um desejo de ter nossa alma incendiada pelo Espírito de Deus. Estar desejoso de cada vez mais buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente está interessado em conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, mais nós vamos nos parecer com Ele. Porque quando a gente perde esse desejo de buscar a Deus, perde esse desejo de ser como Ele, perde o desejo de ser uma pessoa que ter a sua alma incendiada pelo Espírito Santo, veja, isso já é um sinal de que estamos relaxando na fé. E quando a pessoa relaxa na fé, ela começa a se preocupar com aquilo que o mundo diz. Então, em vez de se preocupar com o que Deus diz, começa a preocupar-se com o que o mundo diz. E logo
muda suas roupas, logo muda os seus amigos, o lugar onde ela vai, começa a frequentar ambientes, e a pessoa começa a querer se vestir igual àquele ambiente, falar como aquela gente, ter o tipo de costume que eles têm, porque a gente está começando a se preocupar com o que as pessoas pensam. E pode estar certo, isso entra um relaxamento, logo entra um esfriamento, e logo o primeiro amor já foi embora, e a pessoa então não gosta mais de estar adorando, cultuando, lendo a Bíblia, porque agora a preocupação dela não é mais o que Deus pensa, é o que alguém pensa. Aí quer parecer-se igual ao mundo. Isso é um perigo muito grande. Inclusive o nome Éfeso, de acordo com o que disse o profeta, ele quer dizer, primeiro, almejado. A pessoa quis conhecer mais da graça, mais da palavra, buscou. Depois que conheceu, então relaxou. O nome Éfeso é um nome composto, quer dizer almejado e relaxado. Então nós nunca podemos perder esse desejo de conhecer mais a Deus, o desejo de ser mais cheio do Espírito Santo, o desejo de buscar a vontade de Deus. Nunca perca isso. O desejo de se entregar cada vez mais em oração, ter mais tempo diante de Deus, ter mais tempo com o culto, estar mais preocupada com o que Deus pensa do que com o que o mundo pensa. Então queremos realmente estar desejosos de agradar ao Espírito de Deus, porque Ele deu a nós o privilégio. Foi Ele que nos escolheu para ser ovelha do seu pasto. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Então, amados, dentro daquela construção do tipo de caráter que nós devemos ter, Deus criou alguns padrões, ou algumas qualidades ou características, que Ele põe em nós, à medida que Ele vai formando a imagem dEle na nossa vida. Já falamos um pouquinho de fé. Quando você confia em Deus, confia na sua palavra, por mais contrária que ela pareça à opinião das pessoas. Como os jovens estudaram essa semana a mensagem paradoxo. O que é um paradoxo? Por mais que seja contrário ao que as pessoas pensam, contrário ao que eu penso, mas aquilo ainda é a verdade, aquilo é a palavra de Deus. E quando a gente acredita que aquilo é a palavra, Deus cumprirá a sua palavra. Sabe o segredo? O segredo não está naquilo que eu digo sobre a Bíblia. Não é aí que está o segredo. Porque há muitas opiniões sobre a Bíblia, sobre a mensagem, e até são coisas boas, mas isso não tem vida. O que tem vida é tomar a Deus em sua palavra, como ela está escrita, e repeti-la do jeito que Deus disse. E quando você crê nela e põe na sua boca da maneira que Deus disse, é ali que está o poder para realizar o milagre. Pode parecer um paradoxo, contrário ao que você pode pensar. Imagina, como é que um homenzinho, que era um homem, Momanda chegou a dizer que ele era um homem raquítico, ele não era um homem musculoso como Hollywood mostrou, Sansão. Era um menino, fraco, tíbio, ou seja, não tinha muitos músculos. Mas quando ele viu aquela guarnição de filisteus, eu imagino que devia ser uns 3.000 mais ou menos, ou 2.000, muita gente. E quando ele olhou ele estava cercado de inimigos, ele não pensou. Ele pegou a primeira coisa que veio na mão dele, que foi uma queixada de jumento. 1.000 foi o que ele matou, fora o que saiu arranhado, aleijado, e fora o que fugiu. Porque se 1.000 foi o que ele matou, imagina quanta gente aleijada que pegou de raspão, e outros, e se amedrontou e fugiu. Isso é um paradoxo. Como é que alguém pega uma queixada de jumento e sai batendo e mata 1.000 homens que tinham um capacete que tinha 2,5 centímetros de grossura, e cada pancada que ele dava era um capacete afundado e um crânio estourado. Agora, o grande segredo foi que ele não pensou. A fé é um paradoxo. Isso é extraordinário. Então, logo temos virtude que Deus deu a você. Você não tem nem que ter o Espírito Santo. É chocante isso. Porque as denominações criaram um estigma do super-homem, do grande poderoso pastor, que orou as madrugadas inteiras de jejum uma semana, e veio na plataforma e fez uma corrente de oração, e orou pelos enfermos e centenas foram curadas. Não precisa nem ter o Espírito Santo para orar pelos enfermos. Basta ter fé. 70 discípulos, mais Judas, vieram de uma campanha poderosíssima. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Jesus até disse, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E cura por todo lado.
eles nem batizados com o Espírito Santo eles eram. Por isso que as denominações, eles têm cura divina, os milagres, as pessoas são curadas, eles nem Espírito Santo têm. Basta ter fé para crer que Deus cura os enfermos. Então, fé é a segunda coisa que Deus põe no teu coração. Você pode botar as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios, porque Deus deu isso. Isso é dado de graça. Dons e chamadas são sem arrependimento. Não se assusta comigo, tá? Mas a verdade é essa. Não precisa nem ter o Espírito Santo para receber cura divina e orar pelos enfermos. Nós podemos dizer amém para isso? Amém. Fica chocante, né? Mas é a verdade da Bíblia. Uma banda chegou a dizer que Judas curou os enfermos. E nem convertido ele era. Eles apenas criam e colocavam as mãos sobre os enfermos. Eu não estou dizendo que você não tem que ter o Espírito Santo. Não pense assim. Mas Deus está construindo uma pessoa. A próxima coisa é ciência. O que é ciência? É quando você capta a palavra, o seu entendimento é aberto para entender a Bíblia. Porque é amor, é muito amor, quando você acorda de madrugada e você começa a ler a Bíblia e ler a mensagem para buscar conhecimento. É muito amor para que você possa compartilhar com alguém aquilo que Deus te dá. É amor. Só quem ama busca mais conhecimento para poder ajudar, poder servir. Porque quando é igual um médico. O médico busca mais conhecimento para poder ajudar mais pessoas. Você busca mais conhecimento para poder testemunhar, para poder ajudar pessoas, para não ser uma pessoa que se amedronta na hora de testemunhar. Não, você busca em oração, lê a Bíblia, lê a mensagem. E Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela hora eu vou botar na boca de vocês e eu vou fazer vocês se lembrar e vocês terão o que dizer e como dizer, porque eu vou dar. Mas se você tem esse amor no coração, você vai ler mais, porque o Espírito disse a João, pega o livro e engole ele. Então Deus tem dado a nós a mensagem, a Bíblia revelada. Então você acorda de madrugada, antes que o galo cante, você já está lá, meditando e buscando saber mais, para poder servir mais pessoas. Que Deus possa nos ajudar, amados, amém? Dentro daquela construção, isso é amor, tá? Quando eu vejo uma pessoa se dedicando mais, ela tem um coração cheio de amor, porque ela quer ser uma ferramenta melhor. Uma ferramenta melhor. Isso é maravilhoso. Inclusive, quero agradecer muito aos pais que estão trazendo seus filhos mais cedo para a igreja, para o culto de jovens. Realmente é um pouco de esforço que vocês fazem, mas isso vai ser de grande benefício para o crescimento deles. Vocês estão fazendo pelas próprias famílias de vocês, tá? Então eu faço um esforço, venho mais cedo, cheguei de Brusque hoje, Blumenau, nem fui em casa tomar banho, vim direto para cá, porque amo muito esse trabalho. Quando você traz seu filho, você está também amando o seu filho. Se você quer que ele seja alguma coisa na vida, leve e traga. Faça um pouco de esforço, incentive ele, mostre que você realmente quer o bem dele. Um dia ele vai entender que você fez aquilo para o bem dele. Eu comecei minha vida cristã num culto de jovens. Eu era um jovem e um pastor sentou-se lá conosco num sábado à tarde, havia 5 ou 6 jovens apenas. Enquanto ele me instruía, ele não sabia que estava preparando um pastor, e pela graça de Deus estou aqui. E eu vejo assim, vocês os mais velhos, Pedro, especialmente você, que toca aqui na frente, tem que ser um exemplo. Todo jovem que trabalha na igreja deve participar do culto de jovens. Você que quer cantar, irmã, deveria participar do culto de jovens. Isso faz parte do trabalho. O Jeff, que está trabalhando aqui na filmagem, Jeff, também deve ir no culto de jovens. Eu vou começar a cobrar. Porque essas coisas são úteis, faz vocês crescerem, faz vocês se desenvolverem. Essa semana eu estava com um friozinho na barriga, porque tinha que dar um destaque, mas eu expliquei para eles, o estresse é bom, porque dá responsabilidade. Eles começam a estudar mais, fiquei impressionado com o João Vitor, mas impressionado. Você tem quantos anos? Hã? Olha, é um bom sinal que a escola dominical está te desenvolvendo. Parabéns, pode ser um futuro líder na igreja. Essas coisas são maravilhosas. Ajuda a crescer. E o pai deveria, em casa, junto com a mãe, ler a mensagem junto com o filho.
Durante a semana, os pais lendo aquela mensagem. Agora, da próxima semana, agora será essa aqui, ó. Fuja para cá, venha rapidamente. Irmão Carlos tem na secretaria, é a próxima mensagem. Você já imaginou, em um mês, ler 4 mensagens? Num ano, 52? Que maravilha! Há um poder na mensagem. É muito mais forte do que uma pregação que eu faço. Há um poder dentro da mensagem. Então, se a gente começar a incentivá-los, você logo verá seu filho muito mais forte na escola, muito mais forte contra as tentações, muito mais forte para servir a causa do Evangelho. Amém, amados? Eu quero que os pais ajudem em oração, porque se vocês orarem para os seus filhos, olha, nós já entendemos o seguinte: por muito tempo, nós fracassamos com o trabalho com jovens e ainda não chegamos lá. Falta muito para trabalhar, muito. Falta muito. Porque eu não estou contente com o nível que já chegamos, mas já evoluímos muito. Hoje a gente tem perdido bem menos jovens do que perdemos no passado. Bem menos. Porque vem um trabalho aqui de quase 15 anos, de escola dominical. Pegamos as crianças com 5 e 8 anos, sob a superintendência do Carlos, agora do Flávio. Eles passam aqui por um trabalho de base, e tem 4 salas de escola dominical, inclusive agora eles só saem de lá com 15 anos, estavam saindo com 14, e a gente percebeu que havia uma deficiência, quando eles vinham para o culto de jovens, praticamente não acompanhavam os assuntos. Eu comecei a observar que havia ali uma lacuna, vi que não estavam recebendo o ensinamento como deveriam, porque eram muitos jovens, e pedi para o Flávio, então, a partir desse ano, só sair daqui com 15 anos. Quando vão para as nossas mãos, conhece toda a Bíblia, conhece toda a mensagem, sabe quem é Elias, sabe quem é Abraão, sabe quem é Davi, esses personagens mais importantes, os quais são focados dentro da mensagem, que é o último ano, que é o trabalho da Maria Cláudia e da sua auxiliar. Então a gente tem um trabalho de mais de 15 anos, e hoje a gente já tem resultados. A maioria trabalha, a maioria está envolvida com a música, com filmagem, com internet, é um trabalho que vem sendo feito. Nós lançamos o pão sobre as águas e sabíamos que a gente ia colher depois de muito tempo. Muitos vão sair daqui, podem sair pastores daqui, evangelistas daqui. Tivemos 3 líderes do trabalho com jovens no ano passado que se destacaram. 3. Mostraram competência, nós queremos ajudá-los a crescer mais e desenvolver mais, para que possam realmente estar colocados em posição no corpo de Cristo. Porque, olha, irmãos, ao longo desses anos, aqui em Joinville, desde 1990, muitos dos que trabalham comigo são criticados. Alguns são até incompreendidos. Mas há muito tempo eu já sabia disso, muito embora eu não falava, ficava quieto. Hoje eu já posso falar, já tem gente mais madura. Tem 2 tipos de pessoas na vida, só. Os que fazem as coisas acontecer, e os que dão desculpa. A turma que dá desculpa, você nunca vai conseguir colocá-los em lugar nenhum, porque o ônibus atrasa, o telefone não desperta, minha mãe não me levou, meu pai não me levou, eu estou com dor de barriga, estou cansado, tenho que trabalhar amanhã, enfim, é a turma da desculpa, e nunca vai acabar a turma da desculpa. Tanto é que a Duda cantou aqui um hino, e está sendo muito cantado na igreja, daquela turminha que vai chegar no final do caminho, e só vai ter desculpa, é a parábola dos talentos. Cada um de nós recebe de Deus capacidade, dons e vocação que Deus dá para servir o Evangelho. Mas tem uma turminha que vai chegar lá no final do caminho, igual aquele homem que recebeu só um talento, e quando ele chegou no dia do julgamento, tudo que ele deu foi só desculpa, porque ele sabia que Deus colhe onde não tinha plantado e tanta coisa, ele enterrou o talento. Então o anjo diz, pega esse talento e dá para aquele que tem. E pega esse sujeito e lança ele no lago de fogo. Essa é a turma que vai ser amarrada, que vai ficar pagando tribulação. Pode ler sua Bíblia, Mateus 25, está lá escrito. É a turma da desculpa. Se nós fosse fazer a obra lá, com a turma da desculpa, nunca seria feito. A gente fez, está fazendo, com quem quer fazer, com quem bota a mão na massa, vai lá e resolve. Às vezes é 1, às vezes é 2, mas a coisa funciona e está indo embora. A obra é feita assim, com a turma que resolve. Hoje as empresas estão desistindo de contratar psicólogos para motivar gente que não quer trabalhar. A Cíntia sabe disso, trabalha em RH, ela lidera pessoas, trabalha numa grande empresa de RH. Não adianta, quem não quer fazer,
nunca vai fazer. E as empresas trabalham com quem quer trabalhar. Dentro da igreja é a mesma coisa. Deus trabalha com quem quer trabalhar. E a obra será feita com 1, com 2, com 50. Lá no final nós vamos olhar para trás e a obra foi feita. Porque se você fica ligando para a turma da desculpa, nunca faz nada. Porque não falta, olha, tive que viajar, minha mãe não veio, tenho que trabalhar, estou cansado, estou doente, choveu. Sempre tem uma desculpa. Mas como é que para a turma que faz não tem desculpa? Para a turma que realiza, nada os impede, vão lá e fazem, a coisa está terminada. Então veja, a gente tem que escolher em qual lado a gente quer ficar. Porque nós somos medidos todos os dias pelos resultados. Jesus disse para um homem que cuidava da sua videira. Ele chegou lá, por 3 anos ele vinha buscar figo numa certa figueira. Por 3 anos ele não via resultado. Ele falou, olha, corta fora, porque está ocupando a terra inútil. Planta outra coisa no lugar disso aí. Sabia que na igreja também é assim? A Bíblia chega a dizer que Deus corta as varas que não dão resultados. Por isso, buscar mais em oração, ler mais a Bíblia, participar da obra, dar sua opinião, meter realmente a mão na massa, trabalhar com o que tem, porque olha, fazer muito com muito, qualquer um faz. Fazer muito com muito, qualquer um faz. Eu quero ver fazer muito com pouco. Eu quero ver fazer muito com pouco. Aí é que está a graça, aí que está a inteligência, aí que está a sabedoria, aí que está o paradoxo. Jovens, isso é paradoxo. É fazer muito com pouco. Aprenderam isso aqui é paradoxo? Fazer muito com pouco. Isso é o paradoxo. Então, amados, Deus os abençoe. Eu estou dizendo isso para estimular a vossa fé. Não pense que nós vamos chegar no final do caminho. Vamos ver que realmente a obra foi feita por quem queria fazer. E a turma da desculpa nunca vai acabar. Eles são bons em gráficos, são bons em enigmas e fenômenos e coisa nada. Mas tem aquele que pega um facão velho e vai lá e liberta o sujeito. Está aqui, está pronto. Igual Abraão fez, libertou Ló com facão enferrujado, com as enxadas, está pronto, aqui. E a turma da desculpa é porque faltava isso, faltava aquilo, faltava tal coisa, faltava um programa, um software, um computador melhor, faltava isso, porque, irmão, quem quer fazer, faz com o que tem na mão e acabou-se. Faz com o que tem na mão e acabou-se. Essa aqui é a verdade. E Deus vai nos dar graça, e Deus vai nos ajudar. Então, trabalho com jovens, vem carecendo das nossas orações. Quanto mais vocês orarem, mais seus filhos ficarão livres desse mundo terrível. Traga seu filho para a igreja, vem mais cedo com ele, fica ali fora, ou senta aqui dentro, como vejo pais participando, os pais pelo menos se interessam, eu quero saber o que meu filho está aprendendo nessa igreja. Senta aqui, aprende junto, e Deus vai nos dar graça. Amém, amados? Não tome isso como uma repreensão, e sim como para abrir o cérebro, pensar diferente, pensa diferente. Vamos nos pôr de pé um pouquinho então? E vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir aí em Marcos 16. E depois também em Efésios capítulo 2. Marcos 16 e Efésios capítulo 2. Eu quero continuar falando a respeito do poder vivificador. Esse poder da ressurreição de Jesus Cristo, que está vindo sobre nossas vidas. A Bíblia toda ela é escrita em mistérios, como nós sabemos, e em enigmas. E cada parte dela está revelado o plano da redenção. Redenção significa trazer de volta ao lugar aonde estava. E todo o projeto de Deus é tomar a igreja e trazer a igreja à sua condição original. E a condição original era que Deus e o homem eram uma coisa só. Nós estamos cantando esse hino aqui, esse último hino que vibra a alma da gente. A letra dele tem um conteúdo poderosíssimo. Ela é ele. O projeto de Deus foi fazer com que o homem se tornasse um tabernáculo, um templo do Deus vivente. E ninguém pode tornar-se um tabernáculo do Deus vivente sem que o poder de Deus estivesse dentro dele, Deus morando em carne humana. Esse que é o mistério. Então, Marcos 16 fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, e quando ele ressuscitou,
Ele o ressuscitou no primeiro dia da semana. Você sabe que nós temos o nosso calendário é dividido por dias, semanas e meses. Uma semana é feita de 7 dias. 7 dias estão representando as 7 eras da igreja. E quando chega no 7º, toda semana volta ao primeiro de novo. Chegamos no 7º dia, que foi ontem. Hoje já é o primeiro da semana. Então Deus marcava o calendário e também marcou promessas e mistérios também guardados nessas parábolas, nesses tipos. Então, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, a Bíblia fala que ele o ressuscitou no primeiro dia da semana, porque estava alinhado com o molho movido, com o primeiro grão maduro, com o primeiro que provou que era um grão, o primeiro que provou que tinha vida eterna. Logo, isso também se aplica, isso é no mínimo, aplica-se no macro agora. 7 eras da igreja, 7 dias. Quando termina a 7ª era, volta ao primeiro de novo. Veja, volta a Gênesis, quando Jesus Cristo, depois de estar morto no sistema organizado, religioso, foi jogado para fora, e Laodiceia tornou-se uma igreja morna e fria. Então ele aparece fora da 7ª era, já fora da sepultura religiosa, totalmente ressuscitado agora, num corpo de carne, que foi William Branham, e aquele poder da ressurreição, é o poder que veio sobre nós agora. Nós somos beneficiários dessa ressurreição. Amém, amados? Vamos ler a Bíblia. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para ir e ungí-lo. E no primeiro dia da semana, veja, isso é uma parábola, porém foi um fato verídico, mas tinha algo escondido aqui dentro, que também serve para o dia de hoje. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Então vejam, quando ele ressuscitou naquela manhã, no primeiro dia, houve 2 saídas do sol. Primeiro, o sol natural, que é a palavra falada, e o sol espiritual, que é Cristo, que também era uma palavra falada. Quando Davi profetizou assim: olha, o meu corpo não vai ver corrupção, nem um osso meu será quebrado. Quando ele disse aquilo, ele falou por inspiração. Claro que o corpo de Davi apodreceu, claro que ele foi para a sepultura, está até hoje lá em Jerusalém. Ele estava falando do verdadeiro filho de Davi, que era Cristo. Quando foram para quebrar os ossos de Jesus, viram que ele já estava morto, não quebraram nada, para mostrar o que tinha dito a profecia: nenhum osso será quebrado e minha carne não vai ver corrupção. Então a corrupção começa em 72 horas. Quando o corpo começa a inchar, logo começa a apodrecer. Então, antes de inchar, aquele Espírito de Deus que morava nele e que desceu ao inferno e foi lá pregar as almas em prisão e tirou as chaves das mãos do diabo. E quando ele sobe de lá, ele traz consigo os crentes do Velho Testamento, entra no corpo morto dele e ressuscita aquele corpo morto pelo mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Quantos creem que é verdade? Creem que é verdade? O mesmo mistério aconteceu nesse tempo. Depois de 7 eras da igreja, no amanhecer de um novo dia, ele desce à terra agora, em 63, aqui na região dos perdidos, onde você estava e eu estava, entra em carne humana. Quantos creem que é verdade? Amém. E esse poder da ressurreição que entrou nesse homem, veio para trazer cada semente eleita para fora mais uma vez, porque o segredo da vida está no sol. Sem sol, que é a palavra falada, a vida botânica não vive. Dentro de você havia uma semente, e quando ele ressuscita, a influência de sua ressurreição passa sobre você, destranca a porta e a vida sai para fora. Nós não sabíamos disso. A gente pensava que a gente ia pregar o evangelho, alguém fosse se arrepender e fosse crer,
e a pessoa daria a vida para Jesus Cristo. Não é assim. Isso era assim até que o mistério do 7º selo foi aberto. Nossa mente mudou e passamos a pensar o inverso agora. O que é o inverso? Que você já veio ao mundo como a semente e Jesus teve que descer à terra, o sol da justiça, para vir sobre a semente eleita e abrir a porta, porque só Ele tem a chave para que você pudesse sair da sepultura religiosa. Vamos orar, amados. Senhor Jesus Cristo, nós queremos bendizer a Deus, queremos agradecer a Deus por sua palavra, agradecer a Deus por essa mensagem. Sabemos que Jesus Cristo está ressuscitado. Ele ressuscitou há 2000 anos atrás, eu sei disso. Mas durante as eras, essa palavra foi devagarzinho jogada para fora, até que toda a verdade do Evangelho foi tirada do meio do povo, e a vida se escondeu na raiz outra vez. Mas ele disse, eu vou restaurar, eu vou trazer isso para cima outra vez, eu vou trazer isso outra vez para cima. E quando o sol começou a vir e aproximar-se sobre a terra, a vida começou a puxar a seiva para cima. Logo vieram as flores, logo veio os frutos, e hoje o fruto está no topo da árvore, ali onde o sol está batendo, para amadurecer a semente, para puxar a vida outra vez para dentro da semente. Nessa noite, Pai, que esse poder vivificador passe sobre nós, Pai, e traz essa vida para dentro das nossas almas, pois estamos aqui supostos a receber essa influência poderosa de Jesus ressuscitado. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos. Glória a Deus, amados. Vamos abrir nossas Bíblias um pouquinho em Efésios, capítulo 2, somente para uma afirmação um pouquinho mais profunda. O autor dessa carta foi Paulo. Paulo foi o primeiro mensageiro, o primeiro pastor dessa igreja de Éfeso. Logo depois, então, que ele treinou Timóteo, Timóteo passou a ser o pastor dessa igreja. Timóteo foi o pastor de Éfeso. Ele era um daqueles jovens que estava na igreja quando Paulo pregou lá para a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, e por conseguinte Timóteo, que era um menino, logo então apareceu o dom dele na igreja, logo ele foi consagrado, logo tornou-se o próprio pastor da igreja de Éfeso. Era um moço, porém muito talentoso, muito capacitado, treinado por Paulo, e logo tornou-se o pastor dessa igreja. Então Paulo, quando estava pregando aquela gente, ele estava pregando a um povo que tinha saído de um sistema religioso, do judaísmo, e Paulo encontrou aquela gente, tinham sido batizados no batismo de João, em Atos 19, e logo Paulo os rebatizou, porque estavam todos batizados errados. Paulo os rebatizou em nome de Jesus. Paulo orou por eles para que recebessem o Espírito Santo, e logo Paulo começou então a treiná-los e edificar a fé deles, e colocou aquela igreja em ordem. Tanto é que disse o profeta, foi a igreja mais poderosa do Novo Testamento, foi a igreja de Éfeso. E eles tinham vindo da idolatria, porque adoravam a deusa Diana, era a deusa dos Efésios, e havia muita prostituição dentro do templo onde havia essa deusa. Havia lá uma mulher que profetizava, e ela era então uma adoradora da deusa Diana. Os artífices vendiam imagens de Diana, ficavam muito ricos por causa desse negócio dentro da igreja. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele expulsou o demônio dessa profetisa. Logo ela passou a não profetizar mais. Logo o negócio de estátua começou a diminuir, e Paulo teve que ser expulso da cidade por causa do seu trabalho, que foi realmente expulsar o demônio daquela mulher que vinha atrás dele nas suas campanhas. E tudo que ela falava era verdade. Ela vinha dizendo, olha, esse homem aí, ó, é um servo do Deus Altíssimo, ele é um grande homem. E ela vinha profetizando, e aquilo começou a irritar Paulo. O que ela dizia era verdade, mas Paulo percebeu que havia um espírito errado ali atrás. Capta isso que é muito importante. Havia um demônio ali atrás que estava tentando botar Paulo no pináculo do templo para ver Paulo inchado. Porque Satanás tem uma tática poderosa para botar nós em cima do pináculo e fazer a pessoa pensar que ele é um grande homem de Deus, um poderoso profeta, e que ele ora pelos enfermos e todos são curados.
E Paulo sabia que Deus não divide sua glória com ninguém. Paulo não se iludiu com os elogios. Paulo sabia que Deus não dá glória para ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. E Paulo não queria sofrer da síndrome do sapato alto. Sabe qual que é a síndrome do sapato alto? Essa semana Deus me deu uma luzinha muito, muito interessante. A síndrome é a doença, do sapato alto. Deixa uma pessoa fazer alguma coisa para Deus, que ela já pensa que ela é a maior, que ela já é a super, que ela já é indestrutível e que ela é a bolinha da vez. Pronto, lá em cima do pináculo. Ninguém pode corrigir ele, ninguém pode falar nada, porque só ele tem razão, ele já quer te ensinar, já quer te corrigir, e ele se torna então o super, né? Uma banda teve um sonho, ele sonhou que ele estava pregando o evangelho, e as pessoas tinham que subir numa escada de 3 degraus para entrar no caminho para a glória. E logo veio uma mulher com o narizinho em pé, você sabe, essas que não podem andar na chuva, porque você não pode falar nada, porque tem o narizinho em pé, orgulhosa demais. E ela veio andando com um sapato alto. O meu tema não é sapato de mulher, esquece isso aí, tá? O sapato alto aqui significa a postura arrogante, a postura soberba, a altivez. Esse é o sapato alto. A Bíblia fala sobre essas mulheres que andariam no tempo do fim, com os pescoços erguidos, com o narizinho em pé, cascavelando. Isso nada mais é do que orgulho. O que é Laodiceia? Uma mulher. E como é que ela é como mulher? Arrogante, ninguém pode dizer nada, você não pode falar nada para ela que ela não aceita conselho. Não tenho necessidade de nada, não preciso de mais nada, já tenho tudo. É a Laodiceia ou não é verdade? Diga a essas mulheres que elas têm que ficar em casa, elas batem em você. Diga a elas que ela não pode criar um gato, que ela tem que ter criança, eu matei em você. Diga para ela que ela deveria ficar em casa e ter filhos, não ir para a faculdade, ela bate em você. Essa que é a verdade. Aí o mamãe estava pregando e veio essa mulher altiva, arrogante, dizendo para as mulheres, olha, não creia nele não, porque ele não está pregando a verdade. Não creia nele, eu vou provar que eu posso subir essas escadas com esse sapato alto e vou andar nessa estrada. A mamãe falou, você não pode, não suba aí. Falou, vou subir sim. Mais ou menos assim. Tá bom então? Porque depois que você adverte e a pessoa não te escuta, sai da frente, deixa ela passar. Faz favor, passa. Será que o conselho não serve? E ela tentou entrar por esse caminho e logo ouviu-se o grito mais horrível que alguém podia ouvir, porque ela caiu no abismo. Quando você vê um sujeito andando em cima de sapato alto, vou te falar bem a verdade, já começou a queda dele. Já começou. Não ouve ninguém, não escuta ninguém, sabe tudo. Porque vou te dizer bem a verdade, às vezes Deus dá certas experiências para algumas pessoas, é para complicar mais a vida delas. Porque dificilmente Deus usa um homem e ele fica humilde. Dificilmente. Quando eu começar a pensar que eu não preciso mais de ninguém, que eu tenho a Bíblia, eu tenho a mensagem, eu sei o que fazer. Pronto, pode estar certo, que o pecado já entrou, a arrogância já entrou, e pode estar certo. Ali em diante, a queda é acentuada, porque Deus não pode usar um homem que pensa que ele é autossuficiente. Nós somos um corpo, precisamos um do outro. Se chega uma hora que eu não sei alguma coisa, eu tenho que buscar socorro com quem sabe, porque tenho experiências que eu nunca passei, o que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento com quem não tem. Com quem tem, melhor dizendo. Porque, olha, não sou eu que nem você, ninguém, tá? É que calcula as experiências. É Deus que faz você passar por experiências que vão te amadurecer, que vai botar em você o que você precisa, o que você tem que passar, eu não vou passar, o que eu tenho que passar, você não vai passar. Cada um terá que passar por sua própria experiência para amadurecer, para que Deus ponha você no lugar que Ele quer que você esteja. Correto isso? Quem pode dizer amém para isso? Eu posso ler isso aqui e ler a mensagem, mas a experiência que eu preciso para amadurecer, é só Deus quem pode me dar. E cada um passa por experiências diferentes, cada um passa por lutas diferentes, cada um passa por provas diferentes,
E Deus vai nos moldando à medida que Ele quer que você seja, ou como Ele quer que você seja. Quantos podem dizer amém para isso? Você nasce num ambiente, nasce numa família, recebe um certo nome, e Deus vai te treinando para a obra que Deus tem para você. Não tem uma pessoa igual a outra. Então, cuida com a síndrome do sapato alto. Quanto mais humilde você for, quanto mais você precisar das pessoas e entender que todos dependem um do outro, porque o corpo de Cristo não está em Joinville, está espalhado por toda parte. E o propósito de Deus é que nós trabalhemos juntos como uma família. Porque uma coisa é a dependência, a outra é a independência. Os dois estão na ponta do caminho. Tanto que depende demais, não tem iniciativa, não vê o que tem que fazer, tem que estar sempre sendo empurrado. É um marmanjo, é um peso nas costas de um pai. Fica velho tomando na madeira. Isso é o dependente. O independente é aquele que não precisa de ninguém. Ninguém pode falar nada, ele faz tudo sozinho, é o outro extremo. Mas tem o interdependente. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem o Espírito Santo, tem um dom, tem uma posição, conhece a Bíblia, você tem vida própria, mas ao mesmo tempo você tem a humildade para aceitar que você não tem tudo. Que você precisa daquele irmão, daquela irmã, e que você precisa se humilhar e dizer, olha, eu não sei, preciso de ajuda. Agora, na hora que a gente fica totalmente independente, eu vou te falar bem a verdade, é a síndrome do sapato alto, e pode estar certo que lá na frente a queda será horrível, porque passou a pensar que já é autossuficiente. E nós não queremos ser assim. Nós queremos realmente sermos ovelhas, conduzidas por um pastor, e saber que Deus nos chamou para ser uma família, que somos um corpo, e que Deus não dá tudo para um homem só, e que Deus divide isso para que haja humildade e para que um possa valorizar o outro e que cada um possa saber que cada um tem um papel dentro dessa grande organização, que é o corpo de Cristo. Amém, amados? Vamos tomar a Bíblia então em Efésios, capítulo 2. Apenas um complementozinho. Então Paulo está pregando essa igreja e Paulo está colocando ela em posição. Nós vamos ver depois no capítulo 4 a unidade da fé, onde Deus fala que o propósito de Deus levantar os ministérios é para que todos cheguemos à unidade da fé, cada um possa saber sua posição, cada um conheça seu lugar em Cristo e possamos trabalhar em amor, um ajudando o outro. Essa é a Bíblia, esse é o propósito do livro de Éfeso e essa é a visão que eu quero transmitir. Então, no capítulo 2, ele mostra uma coisa muito importante, que ao mesmo tempo que ela traz descanso para nós, ao mesmo tempo também ela revela um quadro, uma experiência da nossa própria vida. Veja, assim como Jesus Cristo entrou no corpo, o Espírito Santo entra no corpo morto de Jesus e levanta o corpo morto de Jesus e faz ele viver, o mesmo Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito Santo que levanta o corpo morto da igreja. Porque até chegarmos aqui, nesse presente momento, esse dia 27, nós estávamos mortos dentro de um sistema religioso e ouvimos uma voz, levanta-te de entre os mortos. Quantos podem dizer amém para isso? Tanto é que quando esse anjo desce do céu, você vai encontrar que ele revela, o quarto mistério que ele vem revelar, é o mistério do cavalo amarelo, que não é uma cor pura, que é a mistura do branco, do vermelho e do preto. Junto esses três tem um cavalo baio. E eu já tive a desventura, não vou dizer que é privilégio, porque nunca vejo isso como um privilégio, mas eu já cheguei minutos depois da morte de uma pessoa no trânsito. Um homem foi cruzar uma preferencial, um carro colheu ele, e logo após a vida sair dele, no momento seguinte, logo atrás, logo ele ficou amarelo, que era a cor da morte.
porque a morte, o amarelo, é a cor da morte, é aquela cor pálida, mostra que a vida saiu. Então, quando Deus revela as denominações, o sistema organizado, o sistema religioso, mostra a igreja com uma cor baia, porque eles jogaram Jesus para fora em Apocalipse 3. E quando jogaram Jesus para fora, jogaram a vida para fora. E quando a vida vai para fora, a morte entra. Tanto é que o nome do cavaleiro, do cavalo amarelo, é morte. Disse o profeta, soletra-se denominação. Então nós todos estávamos mortos em ofensas e pecados dentro de um sistema religioso. Quantos podem dizer amém? Quantos podem admitir? Você nunca era um crente, você era um morto dentro de uma denominação. Mas quando o selo é aberto, em 63, e o Espírito de Deus revela Satanás dentro da estrutura chamada igreja, ele se escondeu lá atrás, ele tomou a plataforma, e ele começou a deter a verdade com credos e dogmas e mandamentos, impedindo que o povo conhecesse a palavra, tira a palavra e a morte entra, credos e dogmas jogaram Jesus para fora. Você pode ler lá, é uma escritura que, para mim é sempre difícil dizer ela, nunca digo ela confortavelmente, me parece que é uma coisa ruim dizer assim, parece que é difícil falar, mas Mormon diz assim, é uma expressão dele, que a escritura mais patética do Novo Testamento é Apocalipse 3, verso 20. Por que ela é patética? Porque lá está Jesus batendo na porta da igreja, tentando entrar para dentro. Se Jesus não está lá, quer dizer que a vida também não está. E se ele não está lá, quem é que está lá dentro? É o anticristo. Então, quando ele desce a terra em 63, ele encontra lá o Odisseia com a porta fechada. Porque se a porta está fechada, é porque ele está tentando entrar. Ora, e se ele está do lado de fora, quem é que está do lado de dentro? Se ele é o noivo, ele vem para o casamento, com quem é que sua esposa está? Ele a encontra com outro homem lá dentro. E quando ele a encontra com outro homem, a Bíblia fala que ele a repudia. Ele vem para o casamento, não tinha casado ainda, como é que sua esposa está com a porta trancada? É porque tem outro homem lá dentro. Por isso ele era noivo até descer em 63. Mas quando ele desce em 63, ele vem para o casamento, porque a cabeça representa o marido. E o corpo está aqui embaixo, a cabeça veio para acoplar-se no corpo. Nós podemos dizer amém para isso? Glória a Deus. Então, quando ele desce para o casamento, ele encontra sua esposa com outro homem. E nenhum homem deve tomar a sua mulher de novo, se ela foi manchada com a semente de outro homem. Isso é a Bíblia que diz isso. Então ele encontra ela manchada com a semente de outro homem, credos e dogmas. Quando ele vê isso, ele a repudia. Ele não era casado ainda, era noivo, era o que José quis fazer com Maria quando descobriu que ela estava grávida. Ele a tomou como uma virgem, ele não tinha ainda deitado com ela, não tiveram uma noite de núpcias, mas de repente ela ficou grávida. Que é isso? Eu conheço eu sei quem eu sou, não tive com você ainda, qual é o problema? Diz que ele podia repudiá-la. Ele a amava, ele não queria um escândalo, não queria ver ela apedrejada. Secretamente ele a deixou porque ele a amava. E ele iria casar com outra mulher porque a sua noiva estava manchada. E a Bíblia diz que nenhum homem deve tomar aquela mulher como sua esposa se ela já foi tocada por um outro homem. Porque quando um homem encontrava uma mulher, ele casava com uma virgem, muito bem. Eu estou vendo alguns rostinhos meio assim, franzidos, escuta aqui. Vou dizer o que diz o anjo para o profeta. Para você ficar bem calminho, tá? Calminho. O anjo disse para o Mombrana, quando o profeta foi pregar casamento e divórcio, ele encontrou em sua igreja, pessoas com 2 ou 3 casamentos. Ele falou assim, olha, diga ao povo que é muito tarde para arrumar isso. E que eles estão perdoados. Mas nunca mais façam isso. Pode dizer amém para isso? Amém. Mude o rosto agora. Simpática, tá bom? Fica aquela preocupação, né? Meu Deus, e meu casamento como é que vai ficar?
Quando o anjo veio ao profeta na montanha, essa nuvem subia e descia, e ele desce com a mensagem de casamento e divórcio, que faz parte do mistério dos 7 selos. Porque em casamento e divórcio, ele resolve a situação e mostra que nenhum homem deve tomar a sua esposa depois que ela foi tomada por um outro homem. Por isso ele desce e repudia Laodiceia, como o rei Assuero repudiou Vasti. Quantos podem dizer amém para isso? Pode dizer amém para isso? O que é a mensagem de casamento e divórcio? Muito embora ela lide com o nosso casamento natural, mas ela é muito mais do que isso. Ela está lidando com o divórcio de Jesus Cristo com um sistema religioso. A mensagem de uma banda não é uma mensagenzinha. Isso é um plano de Deus. E ele desce à terra agora como filho do homem, e ele repudia a Odisseia e chama ela de prostituta. Muito bem. O rei Vasti, aliás, a rainha Vasti, não quis obedecer seu marido, ele a repudiou. Então, aí vem o profeta, prega casamento e divórcio, depois ele prega escolhendo uma noiva. Foi o que Assuero fez quando escolheu Esther. Foi o que Jesus Cristo fez ao escolher nós depois. Indo atrás de uma esposa que pudesse obedecê-lo, que fosse virgem, que fosse limpa, ele encontrou a prima órfã. Amém? A parábola daquele, mamãe pregando sobre a parábola do jovem rico de Chicago, nada mais era do que o livro de Esther. Nada mais. Esther era prima de Mardoqueu, ela era órfã de pai e mãe, e ela foi aquela prima, aquela mulher lá da barriga molhada, que foi escolhida pelo rei Assuero. Pode dizer amém para isso? É glorioso demais, amém? Então, ele vem agora, por isso foi necessário a sua vinda agora, porque se ele não desce, por isso que João chorou, Mamana perguntou assim, por que João chorou? Isso é extraordinário, fantástico. Ele disse, se ninguém se apresentasse como parente redentor, para cumprir os requisitos de parente redentor, e tomar o livro da redenção, ninguém ressuscitaria. Se ele não desse no alarido, com o livro aberto na mão, nenhum de nós sairia da sepultura religiosa. Quantos podem dizer amém para isso? Porque as sementes não podem ressuscitar sem o sol. O sol carrega o mistério da vida. Sendo Jesus o sol da justiça, ele desce à terra para iluminar toda a terra. E aonde a sua luz passa, o eleito vai captando a luz e vai deixando a sepultura religiosa. Então o que é o poder para vivificar? É o poder da ressurreição. Agora, ele não tem força sobre quem não é semente. Sabe, às vezes eu olho, eu fico assim pensando, né? Claro, todo mundo tem o direito de pensar. Eu gosto muito de analisar. Os homens vão a Marte, vão a Júpiter, todos esses planetas, e eu não duvido que já vão encontrar água. Não duvido. Só que nunca vão encontrar semente lá. Porque quando Deus fez o sol brilhar em Gênesis, e ele esquentou a terra, e separou as águas, logo, as sementes que já estavam na terra, receberam o raio de sol, e ele destrancou a vida, e a vida veio para fora. Quantos podem crer que isso é verdade? Essa mensagem não funciona, não tem semente. É o mesmo barro, mesmo ser humano, tem inteligência, mas ela não funciona. Por quê? Porque não tem nada lá dentro para ser vivificado. Quando ele ressuscitou, ele sabia que havia semente sobre a terra, e quando essa mensagem chegasse sobre o eleito, ela traria para fora a vida. Esse é o mistério dessa mensagem. Para mim isso é grande. Isso põe Deus num lugar tão amoroso. Põe Deus num lugar em que ele é tão inteligente, tão arquiteto, que ele não fez nada sem pensar nos detalhes. Às vezes encontramos um intelectual, não é bem assim não creio muito nisso, não faz sentido. Ou então vem assim outra pessoa, essa gente assim, e fica vendo defeito no povo. Como que se isso fosse alguma coisa ver defeito no povo? Não precisa ser muito inteligente não, qualquer um vê.
A coisa é que dentro de mim e de você, por mais que seja um paradoxo, que o mundo não acha condições, ali dentro tinha uma semente. E quando essa mensagem chegou, ela tirou para fora essa semente. Essa que é a verdade. Por que não funciona com certa gente? Não tem nada lá dentro. Mas eu não gosto muito desse pastor. Que é problema seu. Jezabel não gostava de Elias, mas Elias era pastor dela, gostando ou não gostando. Essa aqui é a verdade. Ou não é a verdade? Mombrana diz assim, quando Deus levanta um homem para aquela comunidade, ele é pastor da comunidade inteira. Briga com o profeta. Ao anjo de Éfeso, ao anjo de Esmirna, ao anjo de Tiatira, ao anjo de Laodiceia. Um anjo para uma comunidade inteira. Jezabel, gostando ou não gostando, a porta para a salvação dela era Elias. Ou não é verdade? Eu já não me iludo mais. Eu sei que eu vou estar conectado àquele osso que Deus viu que está conectado com o meu osso. Você só vai se conectar com aquele osso que Deus viu que está conectado a você. Quantos podem dizer amém para isso? Éramos um vale de ossos secos, não é verdade? Um osso para cá, um osso para lá, outro osso para lá. De repente houve uma voz e osso com osso foi se juntando. Quantos podem dizer amém para isso? Não é a profecia? Cada osso juntando a seu osso. Você não vai ver o osso do antebraço grudado na coxa. Seria uma anomalia. Mas o osso do braço está ligado ao antebraço. Logo veio nervos, ou seja, certas ligações que existem ali, que é misteriosa. Às vezes você já teve até vontade de ir embora da igreja. Eu não quero mais esse pastor. Aí Deus te dá uma experiência e você vê que você está ligado a Ele. É um mistério. Eu estou ligado a certos homens que eu não entendo como, mas é por predestinação. Cada osso ligado ao seu osso. Logo veio carne, logo veio pele. Ainda era um corpo morto. Aí Deus manda um profeta com o ministério do Filho do Homem, e ele fala a palavra. E a vida entra para dentro daquele corpo e torna-se um exército invencível. Nós podemos dizer amém para isso? Correto, amados? Essa que é a verdade. Então eu estou lendo Efésios com essa visão. A segunda vida de Cristo. Porque não é um homem tentando fazer um avivamento. Não vai funcionar. Tem que haver uma ação sobrenatural, debaixo de uma promessa, debaixo de uma lei, por um tempo determinado, para fazer aquilo funcionar da forma como Deus previu. Porque restauração não é um movimento, restauração é a profecia. Essa super raça, super igreja, não é uma profecia, não é uma ideia de um homem, é uma profecia. Cada um se levantando, tomando sua posição no corpo de Cristo e o Espírito de Deus botando a máquina para funcionar. Quantos podem dizer amém para isso? Deixa eu ler uma palavra para vocês. Antes de eu ler Cantares. Antes de eu ler Efésios, vamos ao livro de Cantares. Deixa eu ler essa parábola para vocês. Aqui é uma parábola muito interessante. Cantares 2. Vamos ler essa parábola, é muito interessante ela. Todos nós sabemos que Cantares é um livro de amor, de um noivo e uma noiva que estão enamorados. Logo eles entram numa fase mais íntima de relacionamento. Logo chega ao casamento. Ela é um jardim fechado. No capítulo 4 ele recebe a chave, entra no jardim, e ele então pode desfrutar de todo esse perfume que esse jardim tem. É uma profecia ligada a Cristo e à igreja. Muito bem. No capítulo 2, tá? Nós vamos encontrar uma parábola. Eu vou ler a partir do versículo 7, você pode ler em casa depois, você vai ter uma noção maior do assunto, tá? Esse capítulo 2 fala a respeito da vinda do noivo para o casamento do cordeiro. Ele, naturalmente, Salomão, representa Cristo, ela, por sua vez, representa a igreja, a esposa, tá? Então é uma linguagem muito pessoal, muito íntima, muito cheio de carinho, de amor, de coisas quentes, calorosas. Como que é de fato a relação entre uma mulher muito amorosa, muito quente, muito fervente.
Veja, eu penso que é como deve estar a igreja, cantando com paixão, fervorosa, pegando fogo, porque realmente é uma relação de amor nessa hora, sabendo que ela foi eleita, foi escolhida, era uma prima órfã, ele olhou para ela, chamou ela, mudou o nome dela, botou uma roupa dela, isso é uma coisa gloriosa. Escuta, olha, vamos fazer uma comparação talvez não muito própria, mas imagine que você está num concurso, 800, sei lá, vamos dizer, 700 mil pessoas em Joinville. Vamos dizer assim, tá? 600 ou 700, eu não sei quantos existem. Dizem que é 600, dizem que é 700, eu não sei. Tudo é coisa de político para mudar e ganhar mais poder e ganhar dinheiro e assim por diante. Essas coisas eu não sei a verdade do assunto, mas vamos dizer que tem 600 mil. Imagine você que agora Jesus Cristo vai estar num lugar, num ginásio aí, chamando mais ou menos 200, 250 pessoas que serão escolhidas entre as 600 mil pessoas para serem a sua igreja e a sua esposa, aquela que vai sentar no trono com ele, que será a rainha. Aí vem você, vem eu. Seja bem honesto. Será que você tem condição de competir? Será que você sente-se em condições de passar no teste de moral, de caráter, de religião, de dedicação? Será que você se sente competente para passar por uma triagem de entre 600 mil pessoas? E você sabe que ele vem escolher uma noiva para ser sua esposa. Mas como é que você se sentiria? Pensa um pouquinho. Faça uma análise. Será que você se sente digno? Será que você se sente capaz, ou a pessoa que vai ser escolhida, entre tanta gente que só teve um casamento, tem filhos bem educados, homens trabalhadores, não tem nenhuma dívida, tudo está bem pago, suas casas estão feitas, bons empregos, gente de moral alta, pessoas das quais você não pode tocar um dedo. Se fosse assim, talvez 90% de nós não estaríamos aqui. Eu muito menos, vou falar por mim. Mas veja, às vezes a gente não para pensar no privilégio que Deus nos deu. Passou por cima de centenas de pessoas e você é um paradoxo. Você só está aqui porque Ele viu algo. Você fala, mas eu sou uma pessoa séria, eu não brinco, eu não isso, eu não aquilo. Bom, talvez você, mas eu não. Se eu for falar dos meus pecados, das coisas que eu prometi e não cumpri, das dívidas, dos erros, de tanta bobagem que já fiz na vida, eu diria para você, eu nem na fila eu ia entrar. Porque eu já sabia que, sendo ele o filho do homem, ele ia conhecer o meu passado e o meu presente. Ele ia conhecer toda a minha vida, e eu sabia que não adianta nem arriscar, porque a hora que eu passasse no filtro, no scanner, quantos podem dizer amém para isso? Mesmo se você é sincero, mas o paradoxo, irmão, a verdade do assunto, o fato é que foi você que ouviu a voz, que foi você que creu nessa mensagem, que foi você que deu crédito a essa palavra. Pega um adventista, vou pegar um adventista que não bebe café, não come presunto, não come camarão, só casou uma vez, tem 5, 6 filhos bem educados, todos bem educados, com família formada. Pega o testemunho de Jeová. Você é o quê? Um mormon? Quer pegar um mormon? Eu não sei que classe de gente você podia botar. Tudo gente perfeita. Mas quando Deus mostrou a mensagem para eles, Deus mostrou o profeta, Deus mostrou o pilar de fogo, Deus mostrou a nuvem, essa gente deu as costas para a verdade. Mas quando Ele mostrou para você, Ele falou, Senhor, eu creio em toda essa mensagem, meu Deus.
Agora escuta. Presta atenção. Se você fosse avaliar o eleito pelo véu de carne, porque é como o homem vê pelo véu de carne. Não me leve a mal, tá? Você sabe que eu gosto muito de dar risada, eu gosto de rir. Eu acho legal rir. Desde que não humilhe ninguém, desde que seja uma anedota, eu gosto de dar gargalhada. E o Mombrana era um homem assim. O Mombrana não era um santo católico, uma batina que não ria. Vamos estar numa mesa uma vez, uma campanha evangelística, pastores engravatados e tal, e lá vinha um irmão metodista, daqueles que tem tudo, método, horas marcadas, cálculo de tudo, e aquele que nunca chegava atrasado para nada, de terno, aquele fariseu circunspecto sentado na mesa. E uma mana conta uma história de um missionário que está evangelizando umas aldeias na África, e quando chega no final da tarde, começa a escurecer, e você sabe que na África tem leões, predadores, leopardos, e ele, com medo daqueles animais selvagens, despede o seu culto e sai em direção à sua outra aldeia. Era quase anoitecendo, para casa. E uma banda começa a caminhar, aliás, o missionário começa a caminhar, de repente ele escuta que alguém vem andando atrás dele. Ele apressa o passo, e começou a ficar ofegante, de repente ele para e olha para trás, era um leão. Uma banda contando o caso. Aí o missionário entra em desespero e começa a orar: Senhor, despede teu servo em paz, eu fiz tudo que eu pude, Senhor, tenha misericórdia de mim. Orando. Aí ele olha para trás, está lá o leão: Senhor, obrigado pela janta. Aí ele contando o caso, todo mundo rindo. E o metodista reto começou a pensar assim: se fosse um profeta, não brincava com as coisas sagradas. Vamos passar no filtro? O de fora? Tudo perfeito, tudo reto. Irmão, o lenço que o senhor tem no bolso aí, que o senhor trouxe para orar pela sua mãe, o profeta sai de um mundo onde ele estava rindo e entra em outro mundo. Agora, pelo vaso de fora, olha para você, seja sincero, nessa noite, honesto. Por esse vaso que carrega você, talvez você nunca ia entrar. Olha a mulher do poço, 5 casamentos, amor, vivia com o 6º marido. Por aquele vaso, ninguém escolheria ela para ser a noiva. Mas lá dentro tinha uma semente. Lá dentro havia uma semente. Vocês creem que é verdade? Agora escuta. Na Bíblia, um dia, um homem chamado Josué gritou e fez o sol parar. Vamos crer que é verdade? E chegaria um tempo de obras maiores. E um dia tinha um cego chamado Bartimeu, que também fez o sol parar. Quantos creem que é verdade? Jesus, Sara, onde é que está Sara? Porque Sara canta esse hino hoje à noite. Jesus tem misericórdia de mim. O que ele fez? Fez o sol parar. E ali estava o sol da justiça. Deus em carne humana. E ali está uma sepultura. Uma mulher com 6 casamentos. Mas lá dentro tinha uma semente. E o sol da justiça segue em seu poder, em seu vigor. Qual era o auge? O ministério de um filho do homem. Quantos creem que é verdade? Porque quando Natanael olhou para Jesus, ele chamou Jesus de rei. Quando o filho do homem está em carne humana, ele é profeta, rei, sacerdote. E o sol tinha que passar por ali. E ali estava um corpo morto. Quantos creem que é verdade? Morto em ofensas, em pecados. Mas o sol tinha que passar por lá. E o que fez o sol? Começou a esquentar.
começou a esquentar. Olha, você tem uma sede, mas eu tenho água para te dar. O sol esquentou mais. Vai buscar teu marido. Senhor, não tenho marido. Ah, o sol esquentou mais. Dissesse que tivesse 5, mas o sexto com quem você vive não é teu. O sol esquentou mais. Senhor, eu aprendi que o Messias vai vir. E quando ele vier, será um profeta. O sol esquentou mais. Eu sou o que falo contigo. Oh, Deus! E quando ele bateu naquela semente, aí você já entendeu que essa mensagem era o mesmo Jesus Cristo em carne humana. E quando essa mensagem veio sobre você, lá tinha uma semente, sepultura nenhuma pode segurar você. Pai não segurou, mãe não segurou, porque ele disse assim: sai dela. Quando diz a verdade, você estava dentro de uma religião formal e fria, morto, mas o sol veio. O que é essa mensagem? É o poder da ressurreição. Quantos creem que é verdade? Ali estava o poder da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sai para fora, semente. Vamos ler a Bíblia? Cantares, capítulo 2. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desprezeis o meu amor, até que queira. Aqui há uma parábola profunda. Na criação, o macho só procura a fêmea para procriar. Só o ser humano que é uma bagunça. Não tem dia para ele, ela pode estar menstruada, ela pode o que ela for, qualquer dia, qualquer hora, mas na criação não é assim. O macho só procura a fêmea para o acasalamento. E ela fala assim: não desperte o amor antes que chegue a hora. O mesmo se aplica a Jesus Cristo. Esse amor entre a igreja e Jesus Cristo só pôde ser despertado nessa hora do tempo do fim, quando ele desce para o acasalamento. Então você larga o seu sistema religioso, larga mundanismo, e algo começa a despertar dentro de tua alma, um amor que você nunca teve pela Bíblia. Mas esse amor foi despertado, porque chegou a hora do acasalamento. A cabeça tinha que descer à terra. Meu Deus, que hora tremenda! Por quê? Porque o inverno já tinha passado. O inverno do tempo da morte, tempo de frieza. Parece que a vida acabou. Por isso que muitos casais que não entendem essa dinâmica entram em colapso nervoso. Toda a vida, todo ser humano, todo casamento, toda a igreja, tudo passa por 4 estações. O casamento passa por 4 estações. Existem épocas que as folhas começam a cair, parece que se perdeu o estímulo, parece que as coisas acabaram e você entra em colapso. Não, para um pouquinho. Assim como o outono vai passar, logo vai vir o inverno, a vida vai se esconder para a raiz. É por isso que nessa hora o casamento, a honra e o voto dado segura aquele compromisso até que o inverno acabe. Mas logo, o verão, o sol começa a voltar. E ele vai chamar a vida de volta. A folha vai nascer, a flor vai aparecer e volta todo o romantismo. Com a igreja também é assim, casamento também é assim, com Jesus Cristo também é assim. Aprenda que isso é uma lei da vida. Nós podemos dizer amém para isso? Eu não vou entrar em assuntos, tá? Mas isso é a Bíblia. É a Bíblia, isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Veja, verso 8. Esta é a voz do meu amado. Capta isso. Essa voz mansa e suave, essa mensagem, essa Bíblia, a voz que nós ouvimos não é uma voz denominacional, foi a própria voz de Deus, vindo ao nosso coração
e chamando você para fora dessa sepultura. Quantos dizem amém para isso? Ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, de monte em monte, de puxada em puxada, de avivamento em avivamento, porque montes na Bíblia falam de êxtase, falam de vitória e falam também de avivamentos. Deus puxando a sua igreja a certos momentos de glória. E você vinha vendo Jesus, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, e eu sabia que era ele saltando de glória em glória, de fé em fé, eu vi que era ele. Era a voz de Deus, desde o começo. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado, eis que está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades, no auge de sua juventude. Veja, no auge de sua glória, em sua plenitude, porque a plenitude da vida é a juventude. Ele está comparando o seu amado à plenitude da vida. A um servo, a um veado, no auge de sua saúde, seu pelo brilhando. Jesus Cristo, no auge do seu poder, no auge de sua glória, está se revelando à sua igreja, amados. O mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus, a mesma luz, a mesma nuvem, o mesmo rosto. O meu amado fala e me diz, olha a Bíblia, olha o chamado para fora, é mais ou menos assim, vida começa a aparecer. Dentro de uma sepultura, morto em delitos e pecados, ele começa a chamar você, levanta. É a hora. Essa mensagem nada mais é do que ele chamando a igreja para se levantar, para colocar-se ao lado dele. Levanta, veja, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Não foi a voz de um profeta, eu ouvi, você ouviu, a voz de Deus chamando você para fora. Quantos dizem amém para isso? Não foi a voz de William Branham, você ouviu a própria voz de Deus em seu coração, porque essa mensagem fala com a sua alma. Porque eis que passou o inverno, o grande inverno denominacional, quando a vida estava na raiz. Então ela começa a subir. Levanta Lutero, levanta Wesley, levanta Pentecostes, chamando a igreja para cima. Glória a Deus, veja que coisa linda. Veja, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Por isso a igreja entra nessa fase desse reavivamento. Nossa música mudou, nossa linguagem mudou, porque ele está puxando ela para fora. Levanta, deixa a sepultura e venha ao meu encontro. É o que nós ouvimos através dessa mensagem. Quantos atestam que isso é verdade? Veja, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Por isso que quando os passarinhos começam a ver as flores nas árvores, chamando a fêmea para o acasalamento, vem querida, vem. As flores estão exalando seu perfume. E começa a se acasalar, ela começa a chamar ele começa a chamar ela, logo fazem seus ninhos, porque sabem que vai ter fruto. Porque a primavera vai passar, o verão logo chega. Quando vimos Israel em sua pátria, Jesus disse, quando vocês virem a figueira brotar, sabei que a primavera chegou e que o verão está vindo. Quando sabe que é verdade? Veja, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola. Veja, uma rola é uma pomba, o macho chamando a fêmea. O que é Jesus? É um macho chamando a fêmea. É uma palavra de amor. Ele está vindo para botar semente nela. Nós, como uma fêmea, não podemos acasalar com ele no tempo, em qualquer tempo. Tem que chegar o tempo de amores. Quando as condições chegam, porque ele não vem para praticar sexo, ele vem para o acasalamento. Quantos compreenderam a parábola? Por isso, não se pode despertar esse amor de acasalamento durante as 7 eras. Não é quando a igreja quer, é quando chega o tempo do acasalamento.
Sim. Quem pôde provocar a segunda vinda? Quem pôde provocar o casamento do Cordeiro? Ninguém conseguiu, porque foi quando ele quis, foi quando ele desceu, quando chegou a hora do acasalamento. Então o macho começa a chamar a fêmea, vem querida. E ela começa a ouvir a voz, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você só está aqui porque o macho chamou. E você ouviu sua voz. E ela começou a soar em seu coração. Você veio para um acasalamento. Quantos podem dizer amém para isso? A cabeça desceu para juntar seu corpo. Por isso a mensagem não funciona com quem não faz parte do corpo de Cristo. Pessoas fazem biquinho e fazem coisas e pensam que estão perdendo. Nós não perdemos nada, não. Deus só está chamando quem faz parte da sua igreja. Vem, minha querida, você é minha amada, ouve a minha voz. Essa mensagem é a voz de Deus. Nós ouvimos ela, glória a Deus. A figueira já deu seus ouvidos, melhor, a figueira já deu seus figuinhos. Veja, figueira no Israel, e as vides enflorezaram o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Foi a mesma voz que disse para o corpo morto, levanta da sepultura. Você ouviu a voz, a vida começou a subir. Quando? Nesse tempo de acasalamento. Pomba minha, que lindo, né? Hein? Quantos podem dizer amém para isso? Eu criei pombinhos muito tempo na minha vida. E um pombo, quando escolhe uma fêmea, é para o resto da vida. Por isso que se usa pombinhos, por isso que fala, o casal de pombinhos. E bota assim no doce lá, né? Um pombinho e uma pombinha. É porque os dois, quando um pombo escolhe uma pomba, é para o resto da vida dele. Jesus escolheu uma esposa para a eternidade. Ele não vai se comprometer com uma Jezabel pintada e que na primeira ocasião que ele virar as costas vai flertar com outro homem. Não, vem querida, minha pomba, pombinha minha querida, minha amada, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Escuta, por 7 eras ninguém conhecia a verdadeira igreja. Um pouco aqui, um pouco ali, nesse tempo de confusão religiosa, ninguém conhecia a verdadeira igreja, mas quando ele chamou, ela começou a sair do esconderijo. Uma da Assembleia, uma da Batista, uma da Testemunho de Jeová, e hoje a face dela está completamente revelada, e a voz dela para ele, eu falo para Raquel, olha minha filha, a tua voz é música para mim. A tua voz é música para Jesus Cristo. Não sei como é que há pessoas que não entenderam isso ainda. Quando você canta, tua voz é música para ele. Querida, deixa eu ouvir tua voz. Essa é a hora. Por isso estamos tão desejosos de cantar. Eu quero que ele escute a minha voz. Amém, amados? Veja, fazei-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Eu vou parar aqui, porque tenho muita coisa para falar. E eu vou pregando de culto em culto e vou indo. Vamos nos pôr de pé, amados. Amados, temos chegado a um lugar muito maravilhoso. Nós reconhecemos que essa voz é a voz de Deus. E foi Deus chamando-nos para fora. E a ressurreição de Cristo nada mais é do que o poder de Deus para chamar o corpo morto dele da sepultura religiosa. Essa mensagem é o poder de Deus. Por isso Jesus, o sol da justiça, foi naquela mulher do poço. Ela era uma sepultura, morta em ofensas e pecados. Mas quando ele chegou ali, a vida estava lá dentro e a vida veio para fora. A mesma coisa com você. Nós não somos nada por fora, não temos nada. Mas ele botou uma semente lá dentro. E o que veio buscar
Foi aquele pensamento que estava na mente dele. Quantos podem dizer amém para isso? Sabia que você era um pensamento na mente dele? E o que veio buscar foi esse pensamento que ele pensou. Amém? Glória a Deus. Agora, curve sua cabeça um pouquinho. Eu gostaria de saber se há pessoas enfermas em nosso meio. Há pessoas que se sentem oprimidas. E a palavra foi pregada. E você creu nela. E na palavra tem sangue. Sangue para curar. Sangue para libertar. Há alguma coisa que você quer pedir para Deus essa noite? Levantaria você sua mão enquanto eu vou orar? Eu não sei, você sabe. Talvez uma enfermidade, eu não sei. Talvez algo que você quer se livrar daquilo. Eu não sei, eu não sou profeta, não estou vendo nada, mas Deus sabe. E você pode atrair o anjo pela sua fé. A fé na palavra. Fé no que foi pregado. Fé no sangue derramado. E se você crê que esse sangue te salvou e te cura, você recebeu já a sua bênção. Pai bendito, a mãos levantadas. Que o enfermo seja curado. Que toda dor saia nessa hora. A opressão do diabo caia por terra, pois nós repreendemos Satanás em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que esse irmão e essa irmã obtenham a bênção que vieram buscar. Porque o anjo do Senhor está passeando em nosso meio. E ele vê cada coração. Ele vê cada vida. E cada um pode tocá-lo pela fé nessa noite. Cada um pode atraí-lo pelo sentimento da sua enfermidade. Se creres, irmão, verás a glória de Deus. Pai bendito, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que essas mãos sejam abençoadas, sua fé recompensada, seu coração possa crer esse poder vivificador, esse poder da ressurreição de Jesus, chamando a igreja para fora. Nesse tempo do entardecer, quando a luz surgiu, quando a vida apareceu em carne humana, quando essa voz veio sobre nós e ouvimos a voz de Deus, chamando nós, sai para fora. Acabou o inverno, a chuva cessou, você estava escondido numa penha, numa rocha, mostre-me a tua face, deixe-me ouvir a tua voz. A tua voz é mansa, a tua voz é suave, a tua voz é música. Eu gosto de ouvir você cantar, eu gosto de ver você dar glória a Deus, eu gosto de ver você se alegrar enquanto está em minha presença. Que cada vida seja abençoada, Pai. Cada coração que creu nessa noite receba a sua bênção, receba a palavra de Deus, receba a graça, seus olhos sejam abertos. Meu Deus, abre os olhos daquele que tem os seus olhos fechados. Se há alguém perdido em nosso meio, salva nessa noite, Pai. Como um jovem nessa tarde descobriu, lendo a mensagem, que ao crer na palavra, pode receber o Espírito Santo. Se há alguém que ainda não recebeu o Espírito Santo, mas creu na palavra, possa receber o Espírito Santo, Pai. Eu oro no precioso nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Enquanto a irmã sola o seu hino ali, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terça-feira estaremos juntos. Faça a sua oração. Ore a Deus antes de sair. É uma maneira de você selar o culto, é orar. Não deixe o auditório de qualquer jeito, seria um pecado. Mas termine o culto com um selo de gratidão, expressando sua fé, expressando sua devoção a Ele, orando e bendizendo a Deus.